Fala galera, vamos comentar aqui um pouquinho de ondas de Elliott em PetroRio, né? Prio 3. Então a nossa intenção aqui é fazer um estudo educacional, não tenho intenção de recomendar nenhum tipo de negociação, nem de venda, nem de compra, nem de stop, nem de saída, nem de entrada no mercado, tá? Bem, antes de comentar as ondas de Elliott, vocês estão vendo que eu já fiz a contagem aqui, ela já está aí na tela. Então, eu queria só comentar um pouquinho o contexto fundamentalista aí da empresa. Recentemente o petróleo disparou, né? Chegou a bater $79 o barril do Brent, na máxima aí de 5 anos. E em virtude disso, todo o mercado de petróleo tem se movimentado aí um movimento de alta, né? Recentemente, lógico, algumas empresas mais, outras menos. E uma coisa também que tem movimentado bastante o mercado local são essas movimentações aí, transações de campos que as empresas têm, investimento de campos que as empresas têm feito. A Petrobras tem feito um movimento de se concentrar bastante no pré-sal. Isso é uma informação pública, né? Tem divulgado isso já o Roberto Castelo Branco já falava isso, que estava concentrando, então está colocando para venda vários campos aí maduros e as empresas menores, como a PetroRio, estão se aproveitando dessa oportunidade, né? Bem, o que eu queria comentar aqui, eu abri o site da PetroRio, queria comentar um pouco dos ativos dela, né? Então aqui no site da PetroRio a gente vê que ela tem, na verdade, ela já tem produção em 4 campos, tá? Principais, que é o campo de Tubarão Martelo, campo de Polvo, campo de Frade e o campo de acho que eu esqueci daqui, campo Manati, né? Bem, esse é o setup. Esses campos somados, eles produzem hoje 30 mil barris, algo em torno de 30 mil barris por dia, né? A somatória desses, todos esses campos. E em termos de ativo exploratório, a PetroRio tem aí 2 principais ativos exploratórios, tá? Que são o campo de Arru, que ela adquiriu recentemente, né? Foi justamente, a gente vai comentar, foi um dos triggers aí, um dos gatilhos do movimento de alta que a empresa viu nos últimos meses. E também, nesse mesmo contexto, ela adquiriu o campo de Itaipu. Então, esses são os 2 principais ativos exploratórios da empresa. Ela tem outros ativos aqui que estão em fase ainda muito exploratória, assim, muito especulativa, não se tem ideia da dimensão das acumulações, enfim. Então, estudos muito, como é que eu posso dizer? Estão muito em um estágio muito inicial. E, bem, um outro campo é o campo de dois desses campos exploratórios esses blocos exploratórios que a PetroRio tem, que é o campo de Pirapema e o outro aqui que é o FZAM 254. Eles estão na bacia da Foz do Amazonas, né? Bem, que é uma região que tem toda uma questão ambiental envolvida, a gente sabe disso. Então, são campos que eu não apostaria muito, tá? Principalmente porque um deles é gás. E, enfim, eu considero, na minha opinião, que outras empresas, principalmente a Enalta, né, que são os concorrentes aí da PetroRio, elas estão, em termos de ativos exploratórios, elas estão um pouco melhor posicionadas, tá? PetroRio, na minha humilde opinião, e eu não quero que isso seja recomendação para ninguém, estou me baseando aqui meramente nos dados que a própria empresa disponibiliza, tá? No site dela. Acho que esses campos aqui não tem tanta, assim, não me deixam tão otimista assim com o aumento de produção na empresa, tá? Mas é claro, eles preconizam aumento de produção, tá? Aumento de receita da empresa.
E ela vem numa ascensão, na verdade, muito grande, porque, como a gente vê aqui no... Também é uma tabela que a própria empresa disponibiliza. A produção dela tem aumentado recentemente graças à adição desses campos aí de Frade e do tubarão-martelo. Começaram a produzir dentro da empresa, né, com a concessão já da empresa, né, começaram a trazer receita para a empresa. Sendo que um deles, na verdade, é gás, né? O campo de Manati é um campo de gás, né? Então é bom ter essa consciência, né? Então são 3 campos de óleo e um campo de gás, né? A PetroRio ela tem sido envolvida aí em especulações sobre a aquisição do campo de Albacora, que é um campo que a Petrobras é operadora, tem 90% do campo. Os outros 10% são da Repsol. Então, é um campo que produz 60 mil barris por dia. Isso é mais ou menos 3 vezes o que toda a PetroRio produz hoje. Então, só o campo de Albacora produz 3 vezes mais do que eu até tenho uma figura aqui mostrando, nem é um dos maiores campos aí do país, né? Essa figura tá desatualizada, inclusive, mas acabou abrindo aqui não era isso que eu queria abrir a imagem. Vocês verem que a gente está aqui fazendo análise bem humilde, né? Então essa figura de junho de 2013, né? Então, mas eu chequei os dados recentes de Albacora, ele está produzindo 66 mil barris por dia, né? Em média, o campo inteiro, né? Então a produção lá em Albacora tem se mantido desde 2013, mas é um campo maduro, tá? Então a tendência é que esses 66 mil barris caiam, tá? Diminuam e que a gente isso se a PetroRio realmente adquirir, porque ela tem concorrência, né? Tem concorrência da Enalta, tem concorrência de outras da 3R, então tem outras empresas petrolíferas aí disputando com a PetroRio, mas é lógico que outros negócios, outras oportunidades, a Petrobras está se desfazendo de muitos campos aí, podem aparecer também e a gente tem que acompanhar isso com detalhe. Hoje o cenário é esse, eu acho que a PetroRio, na minha opinião, humilde, e ressalto aqui que eu não sou analista, não sou profissional da área, então é uma opinião pessoal, eu acho que ela está um pouco atrás em termos de ativos exploratórios, em compensação em termos de produção, uma dessas empresas que estão aparecendo hoje são as empresas que já estão mais consolidadas. Então a PetroRio já produz aí coisa de 20 mil barris, 30 mil barris de petróleo equivalente, né? Então ela já tem uma posição considerável, assim, em relação a outras empresas, né? Mas vamos falar agora de análise técnica, que é o nosso foco e a nossa especialidade também. Como eu falei no começo, aqui é uma análise educacional, tá? E essencialmente a gente vai fazer uma análise de Elliott, né? Vocês estão vendo aqui que já tem uma contagem feita, tá? Eu tenho observado alguns ativos da bolsa, tenho notado que eles estão formando estruturas de Elliott muito claras, assim. A minha visão do modelo de Elliott, que ele é um modelo extremamente útil, ele acontece, tá? Os fenômenos de estruturas de Elliott, eles acontecem, mas eles não acontecem sempre. E nem sempre que eles acontecem, eles seguem à risca também as regras que foram estabelecidas lá, arbitradas pelo pessoal, pelo Robert Prechter, né? Robert Prechter, que não é o criador da teoria, mas é o principal teórico, vamos dizer assim. Ele que popularizou, pelo menos foi ele que popularizou as ondas de Elliott, né? E o que a gente tem aqui, um desses ativos que eu estou comentando, que tem estruturas de Elliott muito interessantes, estão formadas ou se formando, é a PetroRio, né? Então, eu considero que a crise do coronavírus foi um dado, tá? Então, eu acho que daqui, independentemente do que aconteceu aqui para trás e o que você possa considerar em termos de ondas de Elliott aqui para trás, aqui é um ponto inicial, um bom ponto de partida. Eu considero isso para todos os ativos, não só para...
Mas alguns especiais, por exemplo, quando a gente vê a PetroRio aqui, você vê que ela teve uma correção muito, muito forte. Chegou perto de zero. Então, é um ativo que esse referencial aqui é mais importante. Se você olhar, por exemplo, uma Vale ou uma Taesa, por exemplo, você vai ver que essa correção aqui da crise do coronavírus, ela foi bem mais suave para essas empresas, né, em comparação a todo o histórico de preço, né. Então, por isso que, especialmente aqui para PetroRio e para outras também, eu considero que 2020 foi um marco ali, um ponto de referência que a gente pode contar a onda de Elliott a partir dali, sem sem muita preocupação com o que aconteceu anteriormente. Então, a partir daí de 2020, a gente teve a formação de uma onda 1, uma clara estrutura aqui de 5 ondas, tá? Clássica. Tudo bem que teve uma invasão aqui da onda 4 na onda 1, isso é discutível, mas isso é aceitável para ondas 1, né? Para ondas iniciais, né? As leading waves. E aí a gente teve essa correção de onda 2 aqui, se a gente puxar uma Fibonacci, a gente vai ver que respeitou mais ou menos aí um Fibonacci de 38%, né? Você vê que ela caiu um pouquinho aqui para baixo, mas é a Fibonacci de 38% aqui, tá? Eu vou até não estender essa linha aqui para ficar mais fácil para vocês que estão vendo assistir. Esse é um gráfico semanal, tá? Linhas para a direita. Aqui vai ficar mais... Né? Então ela respeitou aqui a Fibonacci 38%. Dá um zoom aqui maior. Como eu falei, eu tô olhando o gráfico semanal. E quando a gente olha a Fibonacci no tempo também, respeitou aí mais ou menos um padrão aí de 50% da onda 1, né? Então a onda 2 corrigiu 38% no preço e demorou 50% do tempo da onda 1 para se formar, né? Então ela levou 50% do tempo que a onda 1 levou para se formar. Então ambas estão respeitando aí estruturas de Fibonacci dentro do contexto das ondas de Elliott. E aí o que aconteceu em novembro, e engraçado como essas coisas confluem, né? A análise, a correção e enfim. A notícia veio como um trigger aqui, né? Então teve um anúncio da aquisição do campo de Wahoo e Itaipu, que a gente já comentou antes, né? E aí a empresa disparou, né? Houve bastante compra aí dos papéis. Eu acho que também houve um crescimento da produção da empresa que não teve nada a ver com essa aquisição. Então isso também foi um trigger fundamentalista aí. Eu não mostrei isso, mas se a gente ver a receita da empresa, a receita chegou a dobrar nesse período e não teve nada a ver com esse negócio, com esse deal, né? Esse deal era um deal ainda exploratório nos dois casos, né? Tanto o Wahoo quanto o Itaipu, né? Itaipu, inclusive, é um campo, não comentei, mas é um campo que tem problema com a Petrobras porque ele está na região ali próxima de um ativo da Petrobras, chama Parque das Baleias, e está no site lá deles, né? Também vou até voltar aqui. Né? Itaipu está na região do cluster do Parque das Baleias, em vários campos lá da Petrobras, e se ele tiver interligação com esse campo, com esse cluster de campos aí do Parque das Baleias, isso pode ser um problema para ser resolvido aí em termos jurídicos, né? Porque quando você tem um campo interconectado assim com o outro, um campo pode afetar a produção do outro, então se eles forem operados por empresas diferentes, pode gerar, enfim, problemas, né? Então as empresas têm que chegar num acordo aí para desenvolver em parceria o campo, né? Porque na verdade é um campo só, né? Geologicamente falando. E aí, esse deal aí gerou esse trigger, também a aumento da produção, e gerou o que a gente tá vendo aqui, que é uma onda 3, né? Quer dizer, um movimento muito forte, muito bonito, né? A gente consegue contar 5 ondas também dentro desse movimento aí. Estão mostradas aí essa contagem amarela, respeitando aqui as proporções de Fibonacci da teoria, né? A onda 1 foi bem forte, mas a onda 3 ainda assim foi maior, e a onda 5 também, enfim, também tem uma contagem aqui. Se a gente descer, se for pro
diária que a gente consegue contar 5 ondas também aqui, 1, 2, 3, 4, 5 para onda 5. Então é uma que está respeitando muito, muito mesmo assim, esse modelo de Elliott. E é muito legal ver isso acontecer, né? Mas mais importante do que isso nos diz que é um ativo que está com o lado emocional dos investidores está muito forte nesse ativo, né? Eu sempre falo isso. Eu acho que quando um ativo ele está com estrutura de Elliott muito bem formada, significa que o driver é mais emocional do que de fundamentos, tá? Então, quando você tem muita gente investindo naquele papel, né? Pessoa física, pessoa institucional também, também tem suas emoções, né? Apesar de serem um pouco mais, enfim, não vou aqui também discutir psicologia humana, que não é o ponto do nosso trabalho, mas da nossa análise, mas quando eu vejo um papel assim que está muito com estrutura de Elliott muito bonita, como é o caso aqui de PetroRio, eu sempre especulo que o emocional dos investidores nesse papel é o driver principal, tá? Então muita gente aqui empolgado. É lógico que a alta do petróleo, né? A gente sabe que o petróleo fez um fundo aqui e todo esse tempo aqui até o topo aqui você vai ver que o petróleo também está subindo. Isso favorece a empresa, é claro. O dólar também favorece a empresa, o dólar alto. Então tudo isso são triggers que impulsionaram a empresa, tá? São triggers fundamentalistas, não estou dizendo que é só emocional. Tem fundamento, tá? Esse rally. Mas acaba que as coisas se misturam, né? Então, todos esses dados fundamentalistas são triggers, tá? Impulsionaram a empresa. E aí a gente teve essa formação dessa onda 3 aqui, com muito volume. Você nota facilmente que o volume desse período aqui foi muito maior, né? Vou até destacar aqui, só essa zona aqui, só o período da onda 3 aqui. Quer dizer, um volume em média muito mais alto do que tanto do período anterior quanto do período posterior, né? Esse é típico de onda 3. E aí formou essa onda 3 aí, topou aqui em março desse ano. E começou um grande período aí de correção, que seria a onda 4, né? E formou uma onda 4 bem clássica, né? É típico de onda 4 você ter uma correção lateralizada, uma correção de indecisão. Formou um padrão aqui, gráfico, que é um triângulo expansivo, muito bonito. Inclusive a gente consegue contar perfeitamente aqui as 5 ondas de Elliott do triângulo expansivo, tá? A, B, C, D, E. Eu não tenho muita dúvida dessa contagem aqui, sinceramente. E é um padrão bem bonito aqui, bem estrutura muito elliotiana, tá? Onda 4 expansiva. Quando a gente para fazer a análise de Fibonacci dessa onda, então o que é que a gente espera? Uma análise de onda 3 e onda 4, né? Então pegando o fundo da onda 3 e o topo da onda 3, né? O fundo que eu digo, o começo da onda 3, né? E o topo, a gente vê que teve uma retração de Fibonacci curta dessa onda 4. Uma coisa que é comum é que a onda 4, essa onda 4 aqui da estrutura inteira, ela conflua com o suporte da onda 4 interno da onda 3, né? Então, tá vendo aqui essa onda 4. Seria de se esperar que essa onda 4 maior aqui, de um ciclo maior, viesse confluir aqui nessa zona, formar um suporte aqui, né? Tem um suporte aqui no preço, né? Então ela viria aqui, também seria um suporte Fibonacci. Mas a tendência de alta está muito forte, ela corrigiu muito pouco, né? E na verdade, assim, como fez esse topo irregular aqui em relação à onda 3, né? Formou essa onda aqui a onda 4, ela teve um topo maior do que o da onda 3, então é de se esperar que a correção também seja mais curta no preço, né? Eu nem cheguei a puxar um Fibonacci, tipo assim, considerando o topo e o fundo mesmo, porque pra mim o topo da onda 3 é esse, então a Fibonacci tem que ser considerada a partir do topo, né? A partir dessa região aqui. Pois bem, e aí a gente teve a onda E, ela é a onda terminal do triângulo, né? E
foi exatamente isso que aconteceu. Teve um fim desse triângulo e começou a formação de uma onda 5 para cima, né? E aqui é que a história fica interessante, porque é aqui que a gente está tentando prever o futuro, prever o que vai acontecer, né? Com ondas de Elliott. Formou uma onda 1 aqui. Eu acho que essa onda 2 aqui ela foi uma onda irregular, tá? Vou aqui desenhar ela aqui só para ficar claro o que eu estou querendo dizer com onda irregular. O topo da onda 2 foi mais alto do que o topo da onda 1 ali. Puta, baguncei aqui o desenho. Vamos juntar aqui, pronto. Então, o topo da onda 2 foi mais alto que o topo da onda 1, né? Mas aí formou essa onda irregular. E agora a gente lançou... A gente não, né? O mercado lançou uma onda 3 aqui. Que é essa onda 3 aqui dessa ordem amarela, né? Que é da mesma ordem dessa onda 3 aqui. Né? Que é uma onda interna dessa onda 5. Tá? Que é do movimento inteiro. E o que é que a gente tem aqui agora? A gente tem um movimento que eu considero que foi uma onda 1 dessa onda 3 e uma correção de onda 2. E agora começou de fato a onda 3 de 3, que é a onda mais intensa, mais forte, tá? E pelo tamanho dessa onda 1 aqui, dependendo até onde for essa onda 3 aqui, a gente vai conseguir tentar estimar o topo dessa onda 3 e depois, consequentemente, a gente ainda, lógico, ainda vai ter a formação da onda 4 e depois um último rally, que vai ser o da onda 5, tá? Mas nesse momento a empresa está no seu máximo aqui, e dá para ver que o momento é extremamente comprador, tá? Eu não estou posicionado na empresa. Se eu estivesse, eu não sairia aqui, tá? Eu esperaria formar pelo menos a onda 3 aqui, e eu acho que seria um bom ponto para realizar lucro, pelo menos, né? Se eu tivesse comprado aqui na região da onda 4, ou até tivesse tido a felicidade de comprar aqui na região mais embaixo, tivesse tido a perspicácia de notar essa onda 3 aqui anteriormente, inclusive até de volume aqui, que acabou não se confirmando, né? Eu achei que esse volume aqui tinha sido muito, enfim, fiz uma análise que acabou não se confirmando, né? O rompimento desse topo aí acabou, eu achei que poderia ter uma correção aqui, né? Uma entrada aqui e que desse uma entrada melhor aqui embaixo, né? Acabou que não se confirmou isso. E eu sabia que se rompesse essa máxima aqui, desse candle aqui com um grande volume, tinha grande chance de disparar, né? Foi exatamente o que aconteceu. Então o que eu espero é o término da formação dessa onda 3 aqui, que, considerando que essa onda 1 aqui foi muito forte, dessa onda 3, né? Tá vendo essa onda vermelhinha aqui, né? Eu vou desenhar aqui o mastro dela. Essa onda aqui, eu vou até deletar esse aqui, tá? Essa onda 1 aqui, ela foi bem forte, tá? Não foi curta, não. Então, quando a onda 1 é muito forte, como foi aqui nesse caso, a onda 3 costuma guardar uma proporção ali similar da onda 1, né? Então, por exemplo, no caso aqui da onda 1 aqui, a onda 3 foi um pouco maior só que a onda 1. É diferente, por exemplo, se você comparar essa onda 1 aqui de maior ciclo com essa onda 3, você vai ver que essa onda 3 foi bem maior, né? Mas aqui, como a onda 1 foi bem forte, eu acho que é mais seguro você esperar uma onda 3 aqui, essa onda 3 vermelhinha, tá? Em torno aqui dos 28. Então eu acho que facilmente aí esse papel chega aos 28, né? Por onda de Elliott. Facilmente chega nos 28. E eu acho que, completando a estrutura aqui, ela facilmente chega nos 33, 32, até mais. Tá bom? Então, completando essa estrutura aí de Elliott, formando essa onda 3 aqui. Vou até ligar a onda delas aqui, a linha dela, para ficar claro. Completando essa estrutura aqui dessa onda amarela de onda 3. Tendo uma correção aqui que a gente não sabe como vai ser, não tem como prever. Pode ser uma correção mais profunda, pode ser uma correção lateralizada, como foi a onda 4.
É uma coisa que a gente tem que esperar. E, e depois você pode ter aqui uma onda 5, que também pode ter uma dimensão variada, tá? Mas eu estimo que 31 pode ser um bom alvo aí para ser a onda terminal, né? E depois a gente pode ver essa onda corrigir, pode ver esse papel corrigir bem, tá? Corrigir bem, porque a gente vai ter visto uma onda 5 completa aí para ele. Né? Por que eu estou projetando 31 como topo? Por causa do tamanho da onda 1, né? Puxar a onda 1 aqui, jogar lá para cima. Então você tem essas duas Fibonacci aqui de extensão, né? Um outro jeito que eu gosto de projetar a Fibonacci é usando uma retração, né? Aprendi a fazer isso com o André Machado. Então você pega uma Fibonacci na estrutura da onda inteira, né? Ou dos pivôs, né? Ele não usa para onda de Elliott, né? Mas que ele vai para pivô por pivô. Então, por exemplo, cada rompimento, né? Você tem, por exemplo, o rompimento desse pivô aqui, que é a onda 1, né? E aí você projeta o primeiro alvo é a primeira Fibonacci, né? Então quando a Fibonacci coincide com esse topo, então aqui é a região de primeiro alvo, aí o segundo, e você nota que sempre tem uma resistênciazinha aqui no preço, quando você projeta uma Fibonacci no topo do pivô, né? Vocês estão vendo aqui que aqui na tela tá ruim de ver, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro o que eu tô querendo dizer. Então eu estou colocando uma Fibonacci nesse topo aqui desse pivô, e aí o topo dessa Fibonacci é um alvo, né? Então aqui é um alvo, você vê que teve uma resistência aí. Quando eu jogo outra Fibonacci aqui, também é um alvo, teve uma resistência bem tímida aqui, mas teve. E aí a próxima, depois que rompe, você tem outra Fibonacci aqui como alvo, aí não chegou nem a bater lá. Tá? Mas aí você tem a outra Fibonacci aqui como alvo. E aí também não chegou a onda 3, não chegou a bater, mas depois o preço foi, né? E assim por diante. Esse é um outro jeito de projetar um Fibonacci, que funciona bem. Tá? Uma coisa que eu não comentei muito foi a Fibonacci no tempo, né? Só comentei aqui na onda 2. Vamos puxar aqui na onda 4 também para ver o que a gente consegue, né, projetar. Normalmente a onda 3, a onda 4 e a onda 3 elas demoram o mesmo tempo para se formar, porque a onda 4, ao contrário da onda 2, que é uma onda rápida, a onda 4 ela tende a ser mais demorada, né, como foi aqui. Não é uma regra, tá? Isso é só um dado da experiência, assim, uma coisa empírica. A gente sabe que em geral as ondas 4 elas demoram mais do que as ondas 2, né? E elas, em compensação, elas corrigem menos do preço. Então elas são mais longas no tempo e mais curtas no preço, em geral. Né? Eu sinceramente eu não gosto muito de projetar as ondas impossíveis no tempo. Né? O que eu sei é que você pode usar a proporção, né? Então, tipo assim, se a onda 1 demorou de agosto até março de 2020, você pode usar isso aí como uma proporção aqui. Você vê que a onda 3 foi mais rápida, né? Então, bateu aqui certinho na Fibonacci de tempo, né? Então ela foi 76% do tempo da onda 1. E se a gente projetar aqui, a gente teria aqui um alvo aí para janeiro, um alvo no tempo para janeiro de... Então a gente pode ajustar aqui essa onda aqui, colocando um alvo aí pelo menos para janeiro de 2022, que seria quando o preço vai topar, né? Alcançar o seu máximo aí. Como eu falei, são projeções, eu acho que a gente tem como atualizar essas projeções daqui para frente, à medida que essa onda 5 for se desenvolvendo de fato, a gente for vendo até onde ela vai mesmo, principalmente depois que a onda 3 se projetar, acho que vai ficar mais fácil da gente projetar onde exatamente essa onda 5 de 5 que vai terminar, tá? E para fechar aqui, um último jeito de você analisar aqui onde a estrutura toda vai terminar, né, em termos de tempo, é que a onda 4 ela costuma também respeitar uma Fibonacci. Então, por exemplo, Fibonacci no tempo, né? Vamos puxar aqui
para a onda 1 para vocês entenderem o que eu estou falando, né? A onda 3 aqui bateu certinho 50% do tempo da onda 1 inteira, né? E aqui essa onda 4 foi muito curta, né? Porque essa onda 1 não é um bom exemplo, né? Mas vamos tentar aqui na onda 3, ver se a gente consegue um exemplo mais didático. Como vocês veem, são exemplos, né? Então é normal que a onda 3 e a onda 4 eles fiquem dentro dessa zona, dessas Fibonacci. Aqui entra a Fibonacci 50% no tempo e a Fibonacci de 76% do tempo, né? Da estrutura inteira que você está analisando, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. A onda 3 topa dentro dessa faixa de Fibonacci aqui e a onda 4 faz fundo dentro também dessa faixa de Fibonacci aí, né? Que fica entre a Fibonacci 50% e a Fibonacci 76%. Então se a gente tiver essa estimativa aí, então a gente sabe que a onda 3 aí tá pronto. Seria uma boa projeção. Tá coincidindo inclusive com a nossa projeção, né? Que coisa interessante, né? Então se você tentar fazer uma retração aqui da Fibonacci no tempo da estrutura inteira, mantendo mais ou menos aqui a onda 4 dentro dessa zona, né? O fundo dela aqui dentro dessa zona de Fibonacci e o topo da onda 3 também dentro dessa zona. O que a gente tem aí é janeiro de 2022. Então a gente tem uma projeção no tempo, uma projeção no preço para abril 3, tá? Cuidado, tá? Tem muito analista aí que não conhece a área de petróleo e tá se metendo a falar, e os caras não sabem, entendeu? Então, eu não sou analista, então não tô dando recomendação de ninguém, eu tô fazendo um estudo, tá? Mas eu recomendo vocês terem cuidado aí, que tem muita gente que não entende da área de petróleo, não sabe avaliar de fato a empresa de petróleo se metendo a falar, tá? Eu não sou especialista também, na verdade eu tô me metendo a falar também, mas pelo que eu vi eu tô sabendo mais do que a maioria desses analistas profissionais aí da área, tá? E aqui no nossos estudos de Elliott a gente só tem intenção educacional também, tá? Então isso aqui como eu falei, são modelos, tá? São projeções aqui que a gente está fazendo. Essas projeções podem muito bem não se confirmar, tá? Então é um modelo, entenda isso como um modelo, nada mais. Entenda isso aqui como um estudo educacional, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.